pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações na noite de hoje. Eu sou o Wilson Rodrigues, sou do Jeff Sorocaba, estamos aqui para mais uma palestra online nesta segunda-feira. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que está nos acompanhando ao vivo ou que estiver nos acompanhando depois na nossa palestra gravada, que fica gravada nos nossos canais pela internet. Para a gente iniciar então a nossa transmissão de hoje, vamos fazer então uma prece de abertura, agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre amado Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham, que estão sempre ao nosso lado, nos auxiliando e nos amparando. Que estejam conosco nesta noite, nos ajudando a melhor compreender as lições que o nosso palestrante irá trazer, que ele seja envolvido com muito amor e muita luz, e que os nossos amigos espirituais se façam presentes mais uma vez, abençoando e iluminando os nossos lares, os nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Lembrando que as nossas transmissões aqui pela internet são feitas pelos nossos dois canais oficiais, está aí na tela para vocês, o nosso canal no YouTube, youtube.com/jefasorocaba, e também o nosso Facebook, facebook.com/jefassor. As nossas palestras ficam lá gravadas, ou seja, se você não puder assistir ao vivo, você tem a oportunidade depois de assistir às nossas palestras nos nossos canais, elas ficam lá gravadas. Palestras mais antigas ficam lá gravadas e você pode acompanhar sempre a hora que quiser. Alguns recadinhos aqui antes de passar a palavra para o nosso palestrante da noite de hoje, né? Uns recados aqui do Jeff, o pessoal que já conhece o nosso trabalho, mas tem muita gente que acaba conhecendo depois. Todas as segundas-feiras, então, nós temos a palestra online às 8 horas da noite e logo depois da palestra nós temos o atendimento fraterno online. Para quem quiser participar do atendimento fraterno, a gente já até postou vídeos aí na internet, né, nos nossos canais no YouTube e também no Facebook, explicando como funciona o atendimento fraterno, para o pessoal que tiver alguma necessidade, alguma dificuldade de ordem espiritual, de ordem emocional ou mesmo material, pode entrar em contato com a gente e fazer esse atendimento fraterno online. Também temos palestras nas quintas-feiras, às 8 horas da noite, e logo depois da palestra, as vibrações à distância em prol dos nossos animaizinhos. É um trabalho que a gente já realiza desde o começo do Jefa, né? E a gente continua agora nessa época de pandemia com as nossas vibrações à distância. E no primeiro domingo do mês, o trabalho de assistência espiritual aos animais, online por enquanto. Assim que a gente tiver segurança para fazer o nosso trabalho presencial, a gente vai informando aqui para vocês. Então aí o atendimento fraterno, os nossos canais, né, de comunicação, o nosso WhatsApp que é o 15 981201843, também pelo Messenger do Facebook, você pode entrar em contato para também passar pelo atendimento fraterno. É só entrar na nossa página facebook.com/jefassor e ainda pelo Skype. Pessoal que quiser passar no Skype, o e-mail de acesso é o jefa.sorocaba@hotmail.com. As vibrações à distância das quintas-feiras é só enviar para a gente pelo WhatsApp, preferencialmente, o nome do tutor, o endereço, o nome do animalzinho, a raça, a idade e o motivo do tratamento. E fazer, na quinta-feira, às 8h30, um evangelho no lar, separar ali uma garrafinha de água, né, para o animalzinho, outra para o tutor, para que sejam colocados ali os remédios espirituais específicos para a necessidade de cada um. Temos também à disposição das pessoas que quiserem nos ajudar, livros para vender, livros com a temática da espiritualidade dos animais, da editora M, também do Marcel Benedetti, e ainda livros da doutrina espírita, né, as obras básicas da doutrina espírita. Quem quiser nos ajudar, a gente agradece de coração, já que agora o Jefa é um centro espírita, tem a sua sede própria e as nossas despesas, por conta aí da pandemia, né, elas acabam aumentando um pouco porque a gente não está fazendo um trabalho presencial. Então quem quiser adquirir algum livro, só entrar em contato com a gente. Quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar, a gente também agradece de coração. Está aí o número da nossa conta bancária, para a gente poder manter as nossas atividades. Então é só entrar em contato com a gente, só fazer qualquer quantia, nos ajuda e muito, ok? Hoje a palestra, então, é com o nosso companheiro Marcelo Pacheco. Ele vai falar sobre o tema queixas e reclamações. Marcelo, a gente agradece de coração a você pelo carinho, né, por ter enviado para a gente a sua palestra. Muito obrigado realmente, em nome do Jefa Sorocaba, e que Jesus te abençoe e te ilumine hoje e sempre. Olá, tudo bem? Que bom que estamos aqui, em nome de Jesus, para realizar uma transmissão de informação, uma troca de conhecimento
a respeito de um tema da doutrina espírita. E eu gostaria de começar agradecendo ao convite do Grupo Espírita Francisco de Assis, aqui de Sorocaba, para realizar essa exposição e principalmente agradecer ao Mestre Jesus, a toda a espiritualidade do bem, aos nossos guias e mentores espirituais que estão sempre nos envolvendo em amor, em afeto e carinho e sempre nos auxiliando para que consigamos trilhar o caminho do bem. E é com essa gratidão que eu vou tentar trazer alguns temas para refletirmos a respeito de queixas, de reclamações, algo tão comum em nossos dias, né? E esse assunto está baseado principalmente em 3 obras, que são o Livro dos Espíritos, o Consolador, do Emmanuel, Psicografia do Chico, e também no livro Terapia Anti-Queixa, do Roosevelt Andolfato Thiago. Bem, o Chico Xavier, ele fazia um questionamento, ele trazia uma expressão, na verdade, que nos faz refletir bastante. Reclamar é ferir-se. Porque cada vez que nós realizamos uma queixa, uma reclamação, nós estamos vibrando negativamente, nós estamos jogando para o universo informações negativas. Porque a reclamação normalmente é algo que nós não aceitamos. A reclamação normalmente é fruto de uma espécie de revolta que temos diante de um fato, de uma pessoa, de uma situação, né? Então eu gostaria de, a respeito desse tema, reclamação, que você pensasse, se você pudesse comer, digerir, colocar dentro do seu corpo suas próprias palavras, seus próprios pensamentos, a sua alma, o seu espírito estaria nutrido ou envenenado? Cada reclamação, cada queixa que nós fazemos envenenam o nosso espírito, amarguram a nossa alma, trazem energias negativas para nós mesmos. E daí a gente começa a pensar, de que vale reclamar? De que vale a gente ficar, aqueles que são mais antigos, né, sempre vão se lembrar da hiena, ó dia, ó céus, que azar. De que adianta ter essa postura de reclamação, de achar que nada vai dar certo na vida? Ou então, aquela postura irritadiça do Pato Donald, lembram? Sempre no desenho ele pulava, se enfesava com tudo. De que adianta uma postura de estar sempre brigando, de estar sempre jogando palavras ruins, palavras negativas para os outros, ou então nas mídias sociais, no WhatsApp, ficar gritando para o mundo que as coisas não vão bem, que as coisas são difíceis? De que adianta reclamarmos para Deus? Ô Pai, dá uma forcinha, eu sou uma pessoa tão boa. De que adianta esse tipo de reclamação? Ou muitas vezes, de que adianta a nossa revolta com Deus? Poxa, Pai, por que não me ajuda? Por que tantas dificuldades? Qual é o benefício dessas reclamações para nós? Então, a gente tem que entender que nós temos capacidade de superar essas dificuldades. Nós temos dentro de nós a chama divina para carregar a nossa cruz, para carregar o nosso fardo. Então não adianta a gente querer soltar a cruz pelo caminho, não adianta a gente se revoltar contra Deus, contra os fatos, contra outras pessoas, pelas dificuldades. As dificuldades, como nós sabemos, são provas e expiações que estão diante de nós para que possamos superar, para que possamos transpor o obstáculo e assim mostrar
para nós mesmos que estamos capacitados, que estamos habilitados, que temos competências para subir mais um degrau na escada de nossa evolução. Talvez a gente não entenda neste momento, encarnados, limitados pela matéria, dos paraquês e dos porquês de tanta dificuldade, de tanto obstáculo. Mas lá na frente, um pouco mais evoluídos, iremos sim conseguir entender que tudo isso foi um pequeno tijolinho, foi um pequeno degrau para construirmos a nossa escada. Deus não nos coloca provas que nós não possamos suportar. O nosso plano reencarnatório que nós desenvolvemos, nós colocamos ali determinadas provas que nós soubemos na espiritualidade que temos a capacidade de passar pela provação. Então essas cruzes são para que nós possamos crescer e amadurecer. Mas o que a gente faz com as nossas cruzes, que cada um carrega aquilo que a gente chama de cruz ou fardo, seja lá o que for. Cada um de nós está na jornada terrena, espiritual, carregando sua cruz. Mas às vezes a gente pede, puxa vida, Pai, alivia meu fardo. Ou então a gente liga para um amigo, para um familiar, alivia a minha. E aí essa cruz ela é cerrada, porque a gente está pedindo a intercessão de outros daquilo que nós temos que passar. E a gente continua a jornada. E aí vem outro obstáculo e a gente pede de novo, puxa, alivia meu fardo, alivia meu peso, alivia a minha cruz. E aí a gente vai tocando a vida, vai tocando a vida. E sempre os outros, digamos assim, aliviando. Mas quando chega a prova realmente forte, que necessitava daquelas pequenas provas pelas quais nós fomos colocados, daquelas pequenas provas, pequenas adversidades que foram colocadas para nos testar, quando chegar a grande prova, talvez a gente não tenha adquirido as habilidades e competências emocionais, materiais, não tenhamos a experiência que deveríamos ter adquirido. E aí fica difícil superar a grande provação. Eu não estou dizendo aqui que a gente não possa pedir pela intercessão da espiritualidade, de Jesus, de Deus, dos nossos guias e mentores, que a gente não possa pedir o auxílio de familiares ou amigos, mas o quanto a gente se vicia em reclamar e pedir o auxílio dos outros em coisas que nós mesmos podemos fazer. Então o que eu estou querendo dizer é que às vezes a gente não pode transferir a responsabilidade daquilo que é de nossa prova, de nosso teste, da nossa vida, a gente não pode transferir para os outros. Então a gente tem que lapidar a nossa vida, lapidar o nosso espírito diante das provas. Quando sim estiver algo muito complicado, muito difícil, a gente pode sim pedir o auxílio das pessoas. A gente pode sim fazer uma prece invocando a intercessão da espiritualidade de Jesus. Mas só reclamar não adianta nada. Qual é a utilidade, qual é o benefício da gente ficar se queixando? Se o teu mal tem um remédio, tem uma solução, por que reclamas? Vai lá e executa. Agora, se o teu mal não tem remédio, por que reclamas? Não tem remédio. Então, às vezes é necessário aceitarmos uma situação. Neste atual momento da humanidade, estamos vivendo uma pandemia. Tem como a gente mudar essa situação lá fora? Não. Então temos que aceitá-la. Então não adianta reclamar. Vamos nos predispor para aceitar a situação, aceitar o fato e trabalhar isso dentro de nós. O que diante de uma situação que eu não consigo mudar, o que é que eu posso mudar dentro de mim? Que formas de me aceitar, de me ver, de aceitar aqueles que estão ao meu redor, à minha volta? O que eu tenho que fazer para mudar? Então a primeira questão que a gente tem que perceber, que a gente tem que entender, é que normalmente a gente não se vê como um reclamão.
O que é o reclamão? Aquele que se queixa de tudo. E cada vez que a gente se queixa, reclama de tudo, a gente tem uma predisposição a adoecer do espírito para o corpo. Porque cada vez que a gente reclama, que a gente se queixa, a gente se abre espiritualmente para a possibilidade de baixas frequências, de obsessões, de ficar amargurando-se, angustiando-se e, consequentemente, espiritualmente, a gente está abrindo também o nosso corpo para essas energias negativas que acabam nos atingindo. No livro Consolador, do Emmanuel, Psicografia do Chico, temos lá a questão 196, como encaram os guias espirituais as nossas queixas. E aí a gente tem a resposta do Emmanuel, da espiritualidade, que muitas das queixas são consideradas verdadeiras preces dignas de carinhosa atenção dos amigos desencarnados. E quais são essas queixas ou reclamações ou preces que nós estamos fazendo? Quando a gente está, de certa forma, fazendo uma prece, mas diante da própria pandemia, Pai, que o meu espírito, que está aqui enfraquecido, se fortaleça diante de tudo. Eu sei que cabe a mim elevar meus pensamentos, mas eu suplico, eu peço pela intercessão do meu guia, que auxilie, e que a espiritualidade, que as falanges do Dr. Bezerra de Menezes amparem aqueles que estão adoecidos, hospitalizados. Isso é realmente uma prece que vem de uma queixa nossa. Mas, na questão 196, o Emmanuel continua nos ensinando: a maioria das queixas não passa de lamentação estéril, a qual o homem se acostumou. Ou seja, a maioria das queixas são inócuas. A gente reclama dos outros: Pai, muda aquelas pessoas. Puxa, por que eles não me compreendem? Então a gente tem um remédio que é eficaz, que é a prece, mas não para a reclamação, mas sim quando a gente está expondo um fato, uma dificuldade. Pode sim ser proveniente da queixa, mas a gente não se exime de responsabilidade. A gente compreende que a gente não pode mudar a situação lá fora, que a gente não pode mudar os outros, que a gente não pode voltar atrás, mas que nós podemos mudar a nossa forma de ver a situação, que nós temos dentro de nós a capacidade de olhar as coisas de uma determinada forma. E aí sim a gente pede para que consigamos entender, compreender, olhar a situação de novas formas. Então isso sim são preces que provêm de uma queixa, mas são preces dignas. E para a gente poder entender melhor a queixa, a gente, através da lei de causa e efeito, da ação e reação, a gente entende que não somos vítimas de nada. As situações, as dores pelas quais a gente está vivendo são somente um sinal de alerta que algo está errado. A febre que o corpo tem está mostrando que algo está errado, que algum vírus está dentro do nosso corpo. Então as queixas, digamos assim, são uma espécie de febre, a gente tem uma tendência a reclamar. Mas o que a gente está reclamando? O que está acontecendo errado? Estamos sendo intolerantes? Estamos julgando? Estamos sendo impacientes? Não estamos mantendo uma frequência positiva, um padrão vibratório positivo? O que será que estamos fazendo de errado? Para de olhar para fora e vamos começar a olhar aqui para dentro. Ninguém quer ser um chato. Você gosta de ser visto como um chato? Não, ninguém quer ser um reclamão, um chato. Então a gente tem o livre-arbítrio de escolher ficar reclamando, ficar sempre se queixando, ou então da gente olhar para dentro de nós e de que vai adiantar essa queixa? Como eu posso mudar a minha forma de ver? Então vamos nos curar
das heranças, das ilusões, dos DNAs que temos, da hereditariedade que temos de ficar sempre se queixando, porque isso se transforma num hábito, isso se transforma num vício e não vale de nada essa reclamação, essa queixa. Tem uma expressão muito bonita da Meimei, que eu vou até ler porque ela traz uma informação bastante positiva, né? Então, ainda que tudo pareça conspirar contra a tua felicidade, ergue os olhos para a face risonha da vida, que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho, e a alvorada guarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz. Bonito, não é? Então o que a Meimei está falando, que apesar que tudo pareça conspirar, apesar de todas as dificuldades que tem, olha para as benesses, olha com gratidão, os problemas estão aí diante de nós, mas são para quê? Para que nós possamos nos iluminar, nos evoluir, para que nós possamos compreender melhor a vida. E se formos abnegados, tivermos retidão, tivermos fé, nós iremos colher os bons frutos no futuro, como a rosa irá desabrochar naquele dia maravilhoso mesmo em meio dos espinhos que a vida traz. Então, o que a queixa, o que temos que entender da queixa? Que ela é inútil. Ela tem remédio, como eu falei ali atrás. Se ela tem remédio, para que eu estou me queixando? Se ela não tem remédio, para que eu estou me queixando? Então a queixa não traz benefício nenhum. E lógico, difere aquilo que a gente fala ela difere, a queixa inócua, difere daquela queixa quando a gente pede um aconselhamento. Quando eu estou, por exemplo, num atendimento fraterno, num centro, quando eu ligo para o pai, para a mãe, para o cônjuge, para uma pessoa que você confia, estou com dificuldades nisso. Então você expõe uma situação difícil, você se queixa de um fato difícil, aí você está pedindo um aconselhamento de alguém. Então aí é diferente, né? A gente está fazendo uma queixa, uma reclamação talvez, mas expondo um fato para que uma pessoa nos auxilie em relação a algo que nós não estamos conseguindo enxergar. Então a primeira coisa que a gente tem que entender como característica da queixa é que normalmente ela é inócua, ela não traz nenhum benefício. A outra é que ela cria um autoconvencimento. Quanto mais a gente se queixa, mas a gente cria a ilusão, a crença, uma patologia comportamental talvez, de que aquela situação, que aqueles fatos, de que aquelas pessoas sempre conspiram contra mim. Então vejam só hoje quantas queixas em relação à pandemia, quantas queixas em relação à empregabilidade, à situação financeira, à situação política, aos colegas de trabalho a gente acaba fazendo, aos familiares, aos relacionamentos, e aí a gente passa a se convencer que tudo está vindo contra a minha felicidade, e aí vem todos esses problemas de depressão, de síndromes. Por quê? Porque a gente passa somente a se queixar e não olhar esses fatos, essas situações, como uma prova que precisamos passar para nos depurar no caminho da evolução. E também, uma terceira característica da queixa é que ela vicia o ambiente. Através da lei da atração e da abundância, ela é contagiosa. Quanto mais a gente reclama, quanto mais a gente se queixa, mais o ambiente nosso mental e o ambiente físico e espiritual onde estamos vivendo, mais ele vai se viciar. Pensa nos seus grupos de WhatsApp. Quanto mais reclamação coloca e se soma a reclamação de outro, vira uma bola de neve enorme e não agrega em absolutamente nada. No Livro dos Espíritos, a questão 459, sobre a situação espiritual da queixa,
o Kardec perguntou para a espiritualidade: os espíritos influem sobre nossos pensamentos e nossas ações? E a resposta da espiritualidade foi: a esse respeito, a influência dos espíritos é maior do que credes, porque frequentemente eles vos dirigem. Então isso é o que? Quanto mais a gente pensa, a gente vibra negativamente com uma queixa, mais a gente se sintoniza com a negatividade, com o pessimismo. E aí os bons espíritos, até mesmo nossos guias e mentores, tentando nos influenciar positivamente, se a gente se afasta deles, dá margem para que espíritos funestos, trevosos, menos evoluídos, seja lá como você queira chamar, eles virão aqui para nos influenciar cada vez mais negativamente. E eles ficam abrindo telas ilusórias para que a gente se vicie mais ainda e fique pensando, se queixando cada vez mais, achando que tudo conspira contra a nossa felicidade. E na questão 467, o Kardec questiona: pode se libertar da influência dos espíritos que nos solicitam ao mal? E a espiritualidade: sim, porque essa espiritualidade que tenta te ligar ao mal se liga somente àqueles que solicitam por nossos desejos e pela nossa atração através dos pensamentos. Ou seja, quanto mais eu me queixo, quanto mais eu reclamo, eu me ligo à espiritualidade que nos solicita o mal. Agora, se eu orar, vigiai e orai, se eu vigiar meus pensamentos e orar, eu consigo me livrar dessas queixas. Lógico, desde que eu tenha uma atitude positiva, proativa, de fé, de que o porvir será sempre melhor se a minha atitude for positiva. E na questão 909, ainda do Livro dos Espíritos, o homem poderia vencer as suas más tendências por seus esforços, e a espiritualidade, eu digo que é um tapa na cara. Sim, e algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhes falta. Quão poucos entre vós fazem esforços? Então, quão poucos de nós fazemos um esforço de vigiar e orar nossos pensamentos? E aí a gente começa a reclamar. Bastaria, quando a gente perceber o que está reclamando, reza uma Ave Maria, um Pai Nosso, faz a prece de Cáritas, simplesmente muda a sua vibração. É um pequeno esforço que a gente tem que fazer. A responsabilidade pela atração cabe a nós mesmos. A gente tem que fazer uma reprogramação comportamental, aceitando que temos um mau hábito. Aceitamos que cabe a nossa força de vontade reprogramar nossos comportamentos e nossos pensamentos. Então, isso se faz como uma reprogramação? Com 3 etapas. Primeiro, aceitar que o meu comportamento de reclamão, de queixoso, virou um hábito. Então eu tenho que primeiro aceitar meu comportamento inconveniente e ver que ele não me traz benefícios. E aí começar a mudar, que nos remete à segunda etapa. Ter a vontade de mudar. Então, primeiro eu aceito, depois eu tenho a vontade de mudar e começo a ter uma atitude por um bom comportamento. E veja só como vigiar e orar nos auxilia. Eu aceito que eu tenho um comportamento queixoso. Então, se eu aceito, eu começo a me vigiar. Quando eu vigio, aí eu passo a orar cada vez que eu vou para a frequência negativa. E quando eu passo a orar, eu me remeto a uma atitude positiva de estabelecer um novo pensamento, um novo comportamento, um novo condicionamento. Então é isso que a gente tem que fazer. Se ficou difícil de você compreender isso, deixa eu te dar algumas tarefas para a gente executar no dia a dia. Primeiro, faça 3 elogios por dia. Então, ao invés de você começar a reclamar da vida, faça 3 elogios. Pega seu WhatsApp, pega seu telefone, liga para alguém, fala o quanto aquela pessoa é boa na sua vida, o quanto ela foi importante na sua vida. Mande uma mensagem de WhatsApp. Se você ainda tem dificuldade de expressar e ligar e falar com a pessoa, grave uma mensagem e mande.
em vídeo, em áudio. Escreva e mande uma mensagem elogiando alguém, isso é importante. Segundo, aceite que você está em tratamento. Não é porque você decidiu parar de se queixar que vai acontecer de uma hora para outra. É uma mudança de hábitos, é uma mudança de comportamento. Então saiba que às vezes você vai pegar se reclamando depois de 10, 15 minutos de reclamação. Mas aí aceite que você está em tratamento, vigiai e orai e começa de novo a trabalhar. E abasteça a sua vitalidade. Isso é o quê? Tenha atitude positiva, ore, assista vídeos positivos, leia coisas positivas. Se você está aí recebendo muitas mensagens no WhatsApp que são negativistas, procura frases, procure vídeos que elevam o seu pensamento e sua vibração. Porque aí a gente se remete de novo à questão 660 do Livro dos Espíritos. A prece torna o homem melhor? Sim, porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal. E a nossa atitude, nosso condicionamento reclamão é uma tentação do mal. E aí cada vez que a gente ora, Deus lhe envia os bons espíritos. Então a oração não muda as coisas, mas nos muda diante das coisas. E é isso que a gente tem que fazer, essa reprogramação que vai ser positiva para todos nós. E isso tudo acaba mudando o nosso comportamento, mudando o nosso pensamento, através de atitudes positivas. E é isso que a fé raciocinada, que a doutrina espírita prega, é que a gente está colocando à prova. Por quê? Para mudar um condicionamento, um hábito, a gente está começando a raciocinar que temos um hábito negativo e que ele não traz nada de positivo para nós. Aí a gente começa a querer mudar, porque isso não traz benefícios. E aí a gente vigia e ora. E aí a gente começa a fazer prece, a gente começa a olhar positivamente as coisas que temos para agradecer. E cada vez a gente vai somando mais coisas positivas em nossos dedos e a gente vai raciocinando o quanto a gente tem coisas boas em nossa vida. E cada vez que a gente raciocina e a gente agradece, a gente vai substituindo o velho hábito negativo da queixa pelo bom hábito do agradecimento, da gratidão. E aí a gente se melhora como indivíduo. E se melhorando como indivíduo, a gente passa a um círculo virtuoso que vai cada vez mais ampliando numa espiral ascendente de vibração e de energias. E iremos contagiando aqueles que estão à nossa volta. Então os princípios da fé raciocinada, do vigiai e orai, acabam nos auxiliando a mudar diante de todas as queixas, todas as reclamações da vida. Se a gente continuar se queixando, se a gente continuar reclamando das coisas, a gente não muda a nossa forma de pensar, de agir, de sentir. Então mude a sua vida, vigiai e orai. Quando vier uma reclamação, uma queixa, pense de que vale essa queixa, como eu posso mudar? Que atitude positiva eu posso ter em relação a ela? Se eu não vejo solução, que eu peça pela intercessão da espiritualidade, do meu guia e mentor, do nosso Mestre Jesus Cristo. Que eu ligue para alguém da minha família, para alguém do centro, para um amigo positivista, que me traga boas informações, boas mensagens. Então que a gente possa ter uma atitude positiva, de gratidão em relação às nossas vidas. E aí sim, mudar aquele hábito, aquele condicionamento talvez até milenar que temos de várias e várias existências em tantas queixas. Vamos mudar essa vibração, esse pensamento. Pensamentos geram sentimentos, que geram ações, que geram resultados. Se o meu pensamento for negativo, o sentimento é negativo, a ação é negativa e o resultado é negativo.
Então que possamos vibrar positivamente por nós, por aqueles que nos cercam, pelo nosso orbe, e dessa forma fazer o melhor por nós e por toda a humanidade. Agradeço a atenção de vocês, espero que essas palavras sejam positivas, que possam agregar um pouco às suas vidas. E agradecendo mais uma vez o convite do Jefa de Sorocaba, agradecendo aos nossos guias e mentores e a toda a espiritualidade que está aqui em nome do Mestre Jesus, é que eu vibro positivamente para que cada um de nós encontre dentro de si a força, a capacidade, o entusiasmo para podermos nos melhorar, evoluir e impactar positivamente as nossas vidas e daqueles que nos cercam. Que assim seja. Marcelo, muito obrigado então pelo seu carinho, por ter mandado para a gente a sua palestra. Que Jesus te abençoe hoje e sempre. A gente vai encerrar aqui a nossa transmissão antes, fazendo uma vibração, uma fluidoterapia à distância, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, por todo o auxílio e amparo que temos recebido em nossas vidas. Que o nosso Divino Mestre Jesus esteja presente nos nossos corações e nas nossas vidas hoje e sempre, abençoando os nossos lares, abençoando os nossos familiares, também os nossos animaizinhos, que eles recebam, Senhor, o vosso auxílio, o vosso amparo e a vossa bênção hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Lembrando que na quinta-feira estaremos de volta aqui com mais uma palestra online. Tenham todos uma ótima noite. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.